Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é 17 de janeiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Semana abriu negativa por aqui. O primeiro teste que eu citei ontem da suposta austeridade da turma da economia contra a turma mais ideológica e política do governo deu um passo com o pé esquerdo ontem. Disse o Globo que o pacote de corte de gastos do ministro Haddad pode servir de justificativa para o salário mínimo ser ainda mais alto que os R$ 1.302 propostos inicialmente. Para lembrar que esse valor já tem implícito nele um ganho real de 1,4% acima dos 5,9% da inflação que a gente teve no ano passado, medida aqui pelo INPC. É verdade que o orçamento desse ano já reservou quase 7 bilhões de reais de gastos extras que o mínimo de 1.320 custaria. Mas diz a mesma notícia que há pedidos de que esse valor seja ainda maior, de R$ 1.342. Na quarta, o presidente Lula recebe representantes das centrais sindicais, o que pode marcar o começo das negociações para a política de reajuste real do salário mínimo do novo governo para os próximos 4 anos. Na verdade, para os próximos 3 anos. Um grupo de trabalho vai ser formado por 90 dias e a expectativa dos sindicatos é que a política acordada comece a valer a partir do ano que vem. Me parece um evento bem relevante. Não sei se todo mundo se recorda, mas em governos passados do PT, existia uma regra de reajuste do mínimo com aumentos acima da inflação todo ano. Se por um lado, matematicamente, a renda nominal aumenta do país, por outro, esse foi um dos grandes motivos para a inflação de serviços ter subido de forma quase linear de 2007 a 2015, chegando ali a rodar a 9% no seu pico. Em economia, reajustar o salário mínimo entra no rol daquelas medidas que podem ser comparadas com o remédio e o veneno. A quantidade importa. E a gente sabe que a inflação machuca mais a população de baixa renda também. E aí o pulo do dólar e dos juros futuros que a gente viu ontem veio depois dessas notícias. Falando então de juros, a gente viu as projeções de inflação dos economistas coletadas pelo BC no Boletim Focus subirem de novo. Mas o mais interessante foi o IPCA de 2025 começar a piorar, né? Tão lá na frente. As dúvidas sobre o fiscal entram nas explicações dessa piora de 2025, mas dá pra gente especular que os meus colegas economistas estão começando a levantar um novo risco aqui. O Roberto Campos Neto, primeiro presidente independente do nosso BC, e atual, né? Deixaria o cargo em 2024. Quem vai ser colocado no seu lugar pelo governo? Alguém com visão mais ortodoxa ou que aceitaria um pouquinho mais de inflação? Vamos ver. Bom, fora isso, a poeira do caso Americanas ainda não baixou. Pelo contrário, o Ibovespa caiu 1,5% para 109 mil pontos, com a Amer 3 fechando abaixo de R$ 2,00, queda de quase 40%. E aí arrastou também os bancos que têm exposição relevante às suas dívidas. De um lado, a Americanas conseguiu uma tutela de urgência na justiça. De outro, os credores acusam a companhia de fraude. Olhando por curtíssimo prazo, o contágio em outros mercados desse imbróglio da Americanas parece relativamente pequeno ainda. Tirando um ou outro caso, os fundos sofreram impactos controlados. O mercado que ainda é preciso observar com cautela é o de crédito, pelo tamanho da dívida bancária da Americanas e de mercado de capitais. Inclusive porque a liquidez aqui é bem mais restrita do que na bolsa, por exemplo, o que geralmente acaba exacerbando os movimentos. Mas juntando tudo, eu arrisco dizer que do jeito que está hoje, é um risco absorvível, digamos assim. Do lado positivo, o Haddad disse que se depender do executivo, a reforma tributária vai ser votada já no primeiro semestre desse ano. O seu debate estaria já maduro no Congresso. A reforma demanda uma maioria constitucional de 3/5 das casas do Congresso, por ser uma PEC. Então o relacionamento com os parlamentares tem que estar bem azeitada. Bom, sobre o cenário internacional agora, na madrugada de ontem para hoje, os dados chineses de atividade vieram bem melhores que o esperado. É importante que a economia chinesa confirme a expectativa de recuperação para 2023. Senão, o cenário de recessão global passaria de suave para moderado ou forte. Lembrando só que os dados que saíram são ainda referentes ao final de 22.
A melhora esperada da China é um dos poucos contrapontos num mundo que vai desacelerar bem e em várias regiões esse ano. É até possível que a Europa consiga suavizar esse processo de piora, agora que o estoque de gás está alto por lá e o inverno não parece tão mais rigoroso. Mas o mundo não sabe ao certo a intensidade da freada que os juros altos globais ainda vão impor. E aí, para terminar aqui, é interessante a gente perceber como a China pode ser um dos grandes fatores a fazer o consenso errar todo o cenário de 2023. Hoje o consenso espera uma inflação global melhorando, ainda que acima das metas de inflação, recessões mundo afora e pausa nas altas de juros em algum momento em 2023. Mas e se o seu crescimento chinês for tal que o PIB, a inflação global e os juros globais não cedam tanto, já que a China é um player importante? Um exemplo, o minério de ferro tem subido forte por lá desde outubro, o que fez a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China convocar os traders para uma reunião hoje. O medo deles é que um novo problema inflacionário concorra com a retomada da economia chinesa. Enfim, veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.